Você pensou que eu me esqueci, não foi? Você olhou ao redor e tudo parecia parado. As promessas que eu te fiz pareciam distantes demais. Mas agora, escuta o que eu te digo. Chegou. Aquilo que você esperava com fé silenciosa no coração, mesmo sem entender, chegou. Eu disse que isso viria, e você duvidou no silêncio das suas noites. Mas hoje, eu estou aqui para dizer: abra com fé, porque o que eu preparei não é pequeno, não é comum, não é humano, é celestial, é resposta, é cuidado, é meu amor estampado em ação concreta sobre a tua vida. Não pare agora. Continue ouvindo até o fim, pois é exatamente aqui, nesta palavra, que o seu milagre começa. E se isso está tocando você, compartilhe, comente e inscreva-se no canal. Isso também é parte da obra. Espalhe o que eu estou fazendo, porque não é só contigo, é através de você. Você tem cuidado de todos, aqueles que dependem do teu sorriso mesmo quando tua alma está cansada. Você estende a mão, mesmo quando ninguém estende para você. Aguenta conversas duras, enfrenta diagnósticos, sofre calado com palavras que te machucam, mas que você engole para manter a paz. E mesmo assim você continua, forte para os outros, mesmo que frágil por dentro. Mas escuta, você não vai continuar sozinho. Eu estive por trás de cada respiro teu, segurando o que os outros nem perceberam que estava caindo. Você não sabe, mas você sobreviveu ao que outros não suportariam. E hoje, eu te trouxe até aqui para te dizer: chegou o momento em que aquilo que só eu sabia que você precisava será revelado, entregue e firmado. Lembra daquela situação que parecia nunca se resolver? Aquela conversa que não andava, aquele documento que não saía, aquela cura que parecia um sonho distante, aquela porta que estava travada como se tivesse sido esquecida pelos céus? Nada disso escapou do meu olhar. E não era demora, era construção. Porque o que é eterno leva tempo para ser sólido. Eu não movo peças pela tua ansiedade, mas pela tua fé. Você não entende os bastidores, mas cada silêncio meu foi um ato cirúrgico. E agora, chegou a hora de você enxergar o que eu estava alinhando enquanto você apenas orava, confiava e seguia. Você não vai precisar bater naquela porta de novo. Hoje, sou eu que estou abrindo. E quando eu abro, ninguém pode fechar. Você já percebeu como mesmo em dias pesados algo dentro de você não permitia desistir? Já se deu conta de que, mesmo sem força, você seguiu? Isso não foi acaso, foi presença. A minha presença. Enquanto você se preocupava com a saúde de quem ama, enquanto você carregava no coração o nome daqueles por quem ora em silêncio, eu já trabalhava no invisível. Cada visita ao hospital, cada cuidado em casa, cada vez que você foi o alicerce emocional de alguém que nem percebeu o quanto isso te custava. Tudo isso chegou até mim. E por tudo isso, hoje eu te digo: abre com fé. Porque o que eu tenho para entregar agora não é apenas resposta, é recompensa. Você não é esquecido. Você é lembrado nos céus. Eu guardei os teus, preservei o que era teu. E hoje, vim lembrar que minha palavra não volta vazia. Muitos não acreditaram quando você disse que esperava algo vindo de mim. Alguns riram, outros apenas silenciaram. Mas agora será impossível não ver. Porque o que eu farei será tão palpável, tão real, tão visível, que nem os olhos mais incrédulos poderão negar. E não será para te vangloriar, mas para glorificar meu nome através da tua história. Você vai caminhar entre aqueles que questionaram e dirá: foi o Senhor. E haverá temor nos corações, porque tudo que eu faço completo. Você acha que o que você sente é coincidência? Essa inquietação, essa sensação de que algo está por acontecer, não é emoção, é revelação. O teu espírito está captando o mover que já começou. Por isso, pare de procurar segurança nas pessoas, nas finanças, nos diagnósticos. Confia na minha voz. Porque se eu disse que chegaria, então chegou. Você sabe do que eu estou falando. O que você orou em secreto, o que desejou no meio da sua dor, o que você carregou com temor,
Tudo isso está diante de mim. E eu não vim te cobrar, eu vim te honrar. Porque você creu mesmo sem ver, e agora vai ver o que acontece quando alguém permanece. Você está cansado de alertas vazios, promessas que nunca se cumprem, campanhas que começaram bem e terminaram no esquecimento. Eu sei. E por isso hoje não estou te oferecendo emoção, estou te trazendo destino. O que eu liberei sobre você não será retirado. Aquilo que você achava perdido, eu transformei em propósito. O tempo que parecia desperdiçado, eu converti em sabedoria. E o que os outros chamaram de fracasso, eu chamei de semente. Agora chegou o tempo da colheita. Mas só colhe quem não desistiu no processo. E você não desistiu. Por isso prepare-se. Porque haverá um movimento em áreas que você achava mortas. Eu estou ressuscitando o que ninguém mais acreditava. Você se pergunta como tudo isso pode acontecer agora, se os ventos continuam soprando contra, se as notícias continuam ruins, se os números não mudaram. Mas eu não preciso de permissão da lógica. Eu não opero dentro das previsões humanas. Eu opero na base da fé. E a tua fé, mesmo pequena, foi suficiente, porque eu nunca precisei de muito, só de verdade. E a tua foi genuína. Por isso, aquilo que eu preparei é incontestável. Não tente entender com a razão o que foi gerado no sobrenatural. Apenas receba. E não esconda. Compartilhe. Faça com que esta palavra alcance outros que, como você, estão à espera do toque certo, na hora certa. E essa hora é agora. Tudo o que te cercava era resistência, mas o que eu coloquei dentro de ti era insistência. Você não desistiu dos teus, mesmo quando foi desprezado. Não se afastou da fé, mesmo quando tudo dizia para parar. E foi por isso que eu preservei os detalhes. O diagnóstico não piorou porque eu o segurei. O pior não aconteceu porque a minha mão te cobriu. O que você sentia como atraso era na verdade blindagem. E agora, com tudo pronto, eu digo: abra com fé. Porque quem te viu segurando tudo sozinho, vai te ver celebrando o que só eu poderia fazer. Você cuidou de todos, e agora eu cuido de você. Essa é a virada. Essa é a resposta. Essa é a confirmação. Você não estava errado quando acreditou. Você não estava iludido quando esperou. E agora, até os ventos vão mudar. Eles não soprarão mais contra, mas a favor. E você vai perceber. Porque os sinais não serão pequenos. Serão tão claros que até os que estavam longe de mim se aproximarão por causa do que farei na tua casa. Sim, começa dentro da tua casa, na tua família, no teu círculo, na tua saúde, nos teus relacionamentos, na tua caminhada espiritual. Porque quando eu decido tocar, nada permanece como antes. Se essa mensagem está encontrando eco no teu coração, não retenha, envie. Compartilhe, faça com que essa semente floresça em outros terrenos e fique comigo até o fim. Porque o que eu comecei, eu termino. O que eu prometi, eu cumpro. O que eu disse, acontece. E o que está chegando é apenas o começo. Você não chegou até aqui por acaso. A estrada que te trouxe até este momento foi marcada por decisões silenciosas, renúncias que ninguém viu, e dores que você enfrentou com coragem, mesmo quando tudo ao redor parecia querer te fazer parar. Mas mesmo nos dias em que o chão parecia desaparecer debaixo dos seus pés, você seguiu. E agora, eu estou te dizendo: aquilo que foi plantado em lágrimas será colhido com honra. Não porque foi fácil, mas porque você não recuou quando tudo te empurrava para trás. Em cada noite em que o sono não vinha, em cada momento em que você se perguntava se eu realmente estava ouvindo, ali estava o meu agir, moldando em silêncio as peças que você não via. Às vezes o maior milagre não é o que se vê com os olhos, mas o que acontece dentro do coração. Você aprendeu a confiar mesmo sem entender, e isso não passou despercebido. Nada do que você viveu foi em vão. Hoje, eu venho reafirmar que meu plano segue intacto. E a hora de viver o que preparei está mais perto do que você imagina. Há coisas que só eu entendo no teu silêncio.
Palavras que você não disse, mas sentiu tão forte que até o corpo reagiu. Situações que você suportou sem explicação, apenas com fé. Momentos em que você se anulou por quem ama, sem esperar retorno. Eu vi cada gesto, eu percebi cada entrega, e tudo isso foi contado como fidelidade. Não se trata de ser perfeito, mas de continuar mesmo ferido. E você continuou. E por causa disso, portas que estavam trancadas por anos começarão a se mover diante dos teus olhos. Você aprendeu a orar com o coração cansado, a caminhar com os pés feridos e a amar mesmo em meio à rejeição. E tudo isso te fez crescer em profundidade, em maturidade espiritual. Eu não permiti essas situações para te destruir, mas para revelar algo que estava escondido dentro de você. A capacidade de permanecer firme, mesmo quando tudo balançava. Agora, o tempo da revelação chegou. O tempo em que o que você construiu em segredo será honrado diante de todos. Não temas. Eu estou contigo. Muitas vezes, você se sentiu como quem carrega o mundo nas costas, cuidando de todos, colocando a dor dos outros acima da sua, sorrindo para manter a paz, mesmo quando seu coração gritava por ajuda. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Agora é o tempo em que eu vou cuidar de você, porque você semeou cuidado. Você deu amor quando precisava de abrigo. Agora é hora de receber. E o que eu preparei para esse novo ciclo tem meu selo, meu cuidado e minha direção. É real, é concreto e está chegando. Aqueles que desacreditaram da tua fé vão começar a perceber que não era só esperança, era certeza. Que não era só coragem, era presença. Minha presença. Aqueles que te deixaram no momento em que você mais precisava, verão o quanto eu te sustentei, mesmo sem apoio terreno. E não será por vingança, mas por justiça. Eu sou Deus de justiça. E o que eu faço, ninguém pode impedir. Quando eu estendo minha mão, até o que era impossível se torna caminho. E você vai ver isso com seus próprios olhos. Você suportou olhares de desprezo, palavras frias, julgamentos precipitados. E mesmo assim, decidiu seguir. Você poderia ter se calado diante da dor, mas escolheu me adorar no meio dela. E isso foi como um perfume raro diante de mim. Uma entrega pura, verdadeira, que tocou os céus. Agora é hora da colheita. É tempo de ver os frutos de tudo aquilo que você construiu com fé. Não por aplausos, mas por promessa. E o que eu prometo, eu cumpro, mesmo que os céus e a terra se movam. Se isso faz sentido para você, comenta aqui abaixo. O plano de Deus está se cumprindo na minha vida. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Você não foi esquecido, em nenhum momento. Quando todos olharam para o exterior, eu enxerguei o teu interior. Vi o quanto você se dobrou, mesmo quando sentia que não havia mais força. Eu sei o quanto o teu corpo tem enfrentado, as dores que vêm de um tempo prolongado, o desgaste emocional, a preocupação com quem está ao teu lado, e precisa tanto de você. Eu vi tudo isso. E agora, eu entro com novidade de vida. Não apenas com resposta, mas com restauração completa. A espera machucou. Eu sei. Ver o tempo passar e nada mudar parecia um teste duro demais. Mas o que você não via era o tanto de livramentos que estavam acontecendo enquanto isso. Situações que pareciam estagnadas estavam, na verdade, sendo resguardadas, porque o inimigo tentou muitas vezes antecipar tua derrota. Mas eu disse não. Eu preservei tua história. E agora, eu ativo um novo tempo sobre ti. Tempo de saúde restaurada, de vínculos fortalecidos, de honra onde antes houve humilhação. Mesmo quando tudo desmoronava por fora, algo dentro de você se mantinha aceso. Era minha mão. Era minha voz dizendo no íntimo: não para agora. E você não parou. Você andou com lágrimas no rosto e esperança no coração. Agora, o tempo muda. A estação muda. E com ela,
virá uma leveza que você nem lembrava mais que existia. O peso emocional que te acompanhava por tanto tempo será removido, e em seu lugar, eu colocarei paz. Não como o mundo dá, mas como só eu posso oferecer. Você já enfrentou tanta coisa que não precisava ter enfrentado. Foi além da sua obrigação por amor. Cuidou de quem sequer entendeu o teu esforço. Perdeu noites, cancelou planos, adiou sonhos. Tudo isso está registrado. E agora eu te digo, está vindo um tempo de colheita, de surpresas boas, de notícias inesperadas, de mudanças que transformarão o teu cotidiano. E não será através de força humana, será através da minha mão. Quando eu faço, tudo muda sem que você precise mover uma peça sequer. Sabe aquela conversa que você tanto espera? Aquela reconciliação que parece impossível? Eu estou trabalhando nisso. O coração que parecia endurecido está sendo tocado. A relação que parecia perdida está sendo restaurada. E quando acontecer, você saberá que não foi por insistência humana, mas por intervenção divina. Porque eu sou o Deus que une onde havia separação, que reconstrói onde houve ruína, que faz florescer onde tudo parecia seco. Confia, a mudança já começou. Você foi fiel quando ninguém via. Você orou quando todos desistiram. Você continuou acreditando quando as vozes ao redor diziam para parar. Agora, eu te levanto diante de todos como alguém que não apenas sobreviveu, mas que carrega marcas de um testemunho poderoso. Vai chegar o tempo em que você será procurado não por pena, mas por inspiração. Pessoas virão a você querendo saber como você conseguiu, e você dirá: foi Deus, só Ele. Você é resposta. Não apenas recebe respostas, mas se tornou uma. E quando você compreende isso, tudo muda. Você passa a enxergar que tua história, com todas as cicatrizes, tem um propósito maior. Que as dores não foram castigos, mas caminhos. Que as perdas não foram fim, mas desvios para a proteção. Hoje, eu te reposiciono. Não onde você quer estar, mas onde eu sei que você deve estar. O lugar da promessa. O lugar onde as sementes brotam. As perseguições que vieram não foram por acaso. Elas tentaram calar aquilo que eu coloquei dentro de você. Mas o que vem de mim não pode ser apagado. E agora, ao invés de oposição, virá reconhecimento. Aqueles que antes te evitavam virão em busca do que você carrega. Porque o que eu te dei não é apenas bênção pessoal, é influência espiritual. Você será um referencial. Porque quem passa pela fornalha comigo sai com a autoridade que homem nenhum pode oferecer. Se você chegou até aqui é porque eu conduzi. Mesmo quando você achou que estava perdido, eu estava guiando cada passo. O caminho que parecia confuso agora será iluminado. A confusão dará lugar à direção clara. E tudo que estava pendente começará a se resolver. Um ciclo se encerra. Um novo começa. Com cura, com paz, com realinhamento, com vitória. Você está prestes a entrar em um território onde a tua fé será recompensada de forma pública. O que por tanto tempo aconteceu entre você e eu, no secreto, agora se tornará testemunho para quem te observa. Aquilo que parecia parado, sem perspectiva, será ativado por uma única ordem da minha voz. Não será o esforço dos homens, nem as conexões humanas que trarão essa virada. Será a minha intervenção. E ela acontecerá de forma visível, notória e inquestionável. Nos bastidores da tua jornada, houve dias em que você quase recuou. Não por falta de fé, mas pelo cansaço emocional que se acumulou com o tempo. As dores físicas, os imprevistos, os desencontros familiares e até mesmo os pensamentos silenciosos que te fizeram questionar teu valor. Mas agora escute com atenção. O tempo da restauração chegou. Não apenas uma mudança externa, mas uma reconstrução interna que trará de volta o ânimo que parecia ter se esvaído. As tuas orações simples, feitas em meio à rotina, sem grandes palavras, foram ouvidas como melodias sinceras diante de mim. Eu não busquei a performance, eu busquei a verdade do teu coração. E ali, naquele momento em que você me chamou com a alma aberta, foi onde tudo começou a se mover.
Por isso, não subestime o poder da tua fé silenciosa. O que você liberou em confiança, agora retorna em forma de respostas concretas. Aqueles dias em que você se sentia ignorado, como se ninguém notasse suas dores, eu estava presente. Vi quando você calou uma verdade para manter a paz, quando se afastou de discussões mesmo estando certo. Esse tipo de maturidade não passa despercebido no céu. Ela é contada como fidelidade, e a fidelidade sempre encontra recompensa. Você não será apenas lembrado, você será honrado diante de muitos, pois o tempo de recompensa chegou. E se em algum momento você sentiu que não estava pronto, saiba que eu te preparei ao longo do caminho. Cada desafio, cada lágrima contida, cada silêncio suportado foi uma ferramenta no meu processo. Hoje você está mais forte do que imagina, mais preparado do que acredita e mais próximo do que jamais esteve. Não olhe para o passado como sinal de derrota. Olhe como a estrada que te lapidou. Agora, eu revelo o propósito que cresceu na dor. Há relacionamentos que foram abalados por mal-entendidos, mágoas, distanciamentos e até palavras que jamais deveriam ter sido ditas. Eu sei o quanto isso te feriu. Mas também sei que você permaneceu com o coração disposto a perdoar. E é justamente por isso que vou agir. Começarei uma reconstrução silenciosa e profunda. E aquilo que parecia quebrado para sempre será restaurado de forma ainda mais forte, firme e puro do que antes. A tua história vai inspirar outras pessoas. Não porque você buscou palco, mas porque escolheu permanecer fiel em segredo. O que você viveu será resposta para outros que estão agora onde você já esteve. E isso não é peso, é propósito. Porque quem passa pelo vale e decide continuar, recebe autoridade para guiar outros até a vitória. Sua trajetória será mapa para muitos que ainda estão perdidos. E o que eu farei por você será tão marcante que nem você conseguirá conter a gratidão. Durante anos você precisou ser forte por pessoas que dependiam de você. Aguentou em silêncio preocupações com a saúde de quem ama, noites sem dormir por decisões difíceis, renúncias que mudaram teu caminho. Mas agora eu digo, a força que você doou volta para você multiplicada. Aquele que cuida também precisa ser cuidado. E sou eu quem vai cuidar agora. Tranquilize seu coração. Há um tempo novo de cura sendo liberado sobre tua casa. Você já pensou em desistir de certos sonhos porque achou que o tempo passou? Acreditou que algumas promessas se perderam com o cansaço, com a rotina, com a idade ou com os fracassos. Mas eu te digo, nenhum sonho que eu mesmo plantei em você foi esquecido. O que parecia enterrado, na verdade, estava sendo regado. E agora, eu trago à tona. A semente que você guardou em fé começa a florescer diante dos teus olhos. Comente aqui com fé. Minha história está sendo reescrita pelas mãos de Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125:1. As palavras que te feriram por dentro, aquelas que você nunca esqueceu, não definem mais quem você é. Eu te dou uma nova identidade, não baseada em erros, mas em promessas. Não baseada no que disseram, mas no que eu declarei. Você é escolhido, sustentado, moldado e agora enviado para um novo tempo. Onde havia peso, eu coloco leveza. Onde havia dúvida, eu coloco direção. Onde havia dor, eu sopro cura. Você verá um a um dos teus sendo tocados. Aqueles que pareciam distantes de mim, eu trarei de volta. Aqueles que você mencionou em oração com lágrimas contidas, eu alcançarei com meu amor. Haverá conversões, reconciliações, curas repentinas. E quando você menos esperar, perceberá que aquilo que mais te preocupava se transformou em motivo de louvor. Eu sou o Deus que transforma choro em cântico, desespero em adoração. Aquela casa que parecia carregada de tensão, com conversas frias, distanciamentos dolorosos, será lugar de paz. Eu estou restaurando a atmosfera, tirando os pesos que oprimiam, dissolvendo o que era invisível.
Limpando o ar, você sentirá um novo ambiente, um novo espírito, uma nova forma de viver com aqueles que eu te confiei. E você saberá que fui eu, porque será tão diferente que não haverá como duvidar. Você ainda vai se surpreender com as mensagens, os convites, as portas que vão se abrir. Porque eu estou tocando corações, mudando decisões, movendo situações que estavam travadas há tempos. Coisas que você não esperava mais começam a se desenrolar de forma tão precisa que você vai perceber. É a minha mão operando com detalhe e perfeição. O tempo da resposta chegou, e ela vem com confirmação, segurança e paz. As tempestades emocionais que te acompanharam serão acalmadas. A ansiedade que antes tomava os teus pensamentos agora cede espaço para a certeza. Eu não apenas trago solução, eu trago direção. E quando você anda na minha direção, não precisa mais correr, se justificar ou provar nada. Apenas andar. Porque eu abro os caminhos e fecho os que não te servem mais. A tua paz não dependerá mais das circunstâncias, mas da certeza de que eu estou no comando. Muitos não entendem o quanto você já foi ferido. Por confiar demais, por amar demais, por insistir quando todos desistiram. Mas eu entendo, porque foi isso que eu fiz por você. E agora, eu devolvo amor. Não o amor ferido, mas o amor puro. Amor que cura. Amor que restaura, amor que constrói. Prepare-se, pois relações novas surgirão, alianças verdadeiras, gente que soma, que respeita, que caminha ao teu lado com o mesmo coração. Você aprenderá a descansar sem culpa, a ter paz mesmo sem tudo resolvido, porque a tua confiança em mim deixará de ser teórica e passará a ser experiência. Você já viu o que é depender de si. Agora verá o que é confiar em mim. E não haverá mais cansaço exagerado, estresse constante, noites mal dormidas. Porque eu trago ordem onde havia confusão. E onde eu governo, há equilíbrio, há sobriedade, há descanso real. Cada detalhe está sendo tratado. Não apenas aquilo que é visível, mas também o que está enraizado dentro do teu coração. Medos antigos, traumas não resolvidos, marcas de um passado que te visitava de vez em quando. Tudo isso está sendo curado. Você não viverá mais com interrupções emocionais. A tua caminhada será contínua. E o que antes te paralisava, agora será testemunho de libertação. Você está sendo refeito por dentro. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se eu comecei algo em você, eu mesmo vou cumprir. Não por tua força, mas pela minha fidelidade. As promessas não caducam, não expiram, não são esquecidas. O tempo pode passar, mas a palavra que saiu da minha boca permanece. E se você se mantiver firme, verá tudo o que eu falei se cumprir. Um por um dos meus decretos será estabelecido na tua realidade. Porque eu não mudo. Você não precisa mais se esconder atrás de justificativas. Não precisa mais fingir que está tudo bem quando, por dentro, as emoções se atropelam em silêncio. Eu conheço cada camada que te cobre. E mesmo que outros tenham se afastado por não saber lidar com o que você carrega, eu permaneci. Permaneci mesmo nos dias em que você se fechou. Mesmo quando o cansaço era tão grande que você se afastou de tudo que antes te fortalecia. Hoje, eu abro caminhos dentro de você. Não existe fase tão escura que a minha luz não possa alcançar. E não existe coração tão calejado que não possa voltar a sentir paz. Eu sei exatamente onde a dor começou. Não aquela visível, mas aquela que você aprendeu a conviver. E é nesse ponto que eu toco agora. É ali, onde você achava que nada mais podia mudar, que eu estou construindo uma nova história. Porque nenhuma cicatriz que você carrega será em vão. Cada uma será prova de superação e fé. Você será surpreendido por uma força que não virá de motivação externa, mas de dentro. Porque quando eu decido renovar, não é com palavras genéricas ou emoção passageira, é com presença. E a minha presença não apenas te fortalece, ela te transforma. Aquilo que parecia ser uma área frágil dentro de você, se tornará o lugar mais forte. É assim que eu opero.
Onde o mundo desiste, eu recomeço. Onde você pensava que era fim, será reinício. Você está sendo ensinado a descansar no tempo certo, não em um descanso de fuga, mas em um descanso de fé. Um descanso que diz: mesmo que eu não veja ainda, eu sei que está acontecendo. A tua paz não virá de ausência de problemas, mas da consciência plena de que eu estou cuidando de tudo. Quando você entender isso, verá que nada pode roubar sua serenidade. Nem o atraso, nem a dúvida, nem os ventos contrários. Eu conheço cada peso emocional que você carrega por não querer decepcionar ninguém. A responsabilidade que sente por manter tudo de pé. O sentimento de que se você parar, tudo desmorona. Mas ouça, você não foi chamado para carregar sozinho o que é meu. Libere o controle. Confie na minha condução. O que você teme perder por descansar, eu preservo por amor. E o que eu preservo ninguém pode roubar. Você está passando por um processo de amadurecimento silencioso. Ele não tem plateia, não tem reconhecimento, mas tem fruto. Você perceberá isso nas próximas semanas. Reações que antes te desestabilizavam não terão mais poder. Palavras que antes te feriam perderão força. Você vai perceber que algo mudou dentro de você. E isso será a maior prova de que eu estou agindo. Não apenas ao redor, mas principalmente em seu interior. A dor não será mais o centro da sua história. Ela foi uma estação, mas não é o destino. Agora você está sendo reposicionado. Não apenas em situações, mas em identidade. Você vai se lembrar dos dias difíceis, mas não com tristeza. Vai lembrar como quem olha uma fotografia antiga e diz: ali começou a minha transformação. Porque cada lágrima não colhida por mãos humanas foi colhida pelas minhas. E hoje, elas se tornam sementes de renovo. Há lugares onde você se calou para não causar conflitos. Pessoas que você suportou por amor, mesmo sabendo que não era justo. Eu vi. E nada disso foi ignorado. Mas agora,